Esse é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e acadêmicos sobre questões atuais da educação. Eu sou Andressa Pelanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil. E eu sou Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos do Universidade do Porto. Hoje vamos falar sobre como as ações da sociedade civil são chave para encontrarmos saídas para as emergências que vivemos com a educação na pandemia. A nossa convidada, a educadora e ativista moçambicana Isabel da Silva, conta como ativistas da educação no seu país se organizam para resistir à pandemia, às catástrofes naturais e ao terrorismo. Nós ainda temos problemas relacionados com a questão do acesso. Então é necessária a nossa advocacia para que, de fato, toda criança tenha acesso à educação. E agora, com essa situação que está a acontecer dos desastres naturais, também com a situação da instabilidade política no centro do país e agora com a questão do terrorismo, então a questão do acesso ainda continua sendo um tema atual. Isabel da Silva é secretária executiva do Movimento Educação para Todos de Moçambique, o MEPT, e membro da RELUZ, a Rede Lusófona pelo Direito à Educação. Isabel, seja bem-vinda ao Eduquê. Você aqui é a nossa primeira entrevistada. Estamos muito felizes de estar aqui com você. Muito obrigada, Andressa, e muito obrigada, Rui, pelo convite. É um prazer estar aqui com você e eu acho que a gente pode começar a nossa conversa aqui hoje falando um pouco sobre as notícias que têm chegado em todo o mundo sobre Moçambique, que não têm sido muito boas, né? Então, qual que é a sua avaliação desse momento, seja nos desafios sociais, mas também focalizando na educação, como está a situação das escolas por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que forem a acompanhar. Bem, realmente a situação aqui em Moçambique não é das melhores, sobretudo quando estamos a olhar a província de Cabo Delgado, é uma das províncias a norte de Moçambique, e como estão a acompanhar também há muita questão relacionada com o terrorismo, por conta das riquezas que esta província apresenta. Vários distritos já foram atacados, sobretudo os distritos que se encontram a norte da própria província de Cabo Delgado, onde são distritos que relativamente, em termos de recursos lá existentes, recursos naturais, são dos maiores recursos a nível mundial. Então, por conta dessa situação, há uma crise generalizada que vai contra aquilo que podem ser os direitos à educação. Estamos a acompanhar muitas crianças que estão a sair dessas zonas afetadas por estas crises, por esses ataques terroristas, estão a se direcionar para outras zonas relativamente mais seguras, que são distritos que estão mais a sul do país. Então, em termos de educação para essas crianças, não é das melhores, porque muitas saíram das suas zonas de origem, conforme eu avancei, em que tinham uma casa, tinham uma escola, tinham um professor. Então estão praticamente em locais em que, se formos a falar em termos de acesso à educação, ainda constitui um desafio, porque também não há espaços, não há escolas suficientes para poder albergar essas crianças que estão a fugir das zonas em conflito. Exato, mas também Moçambique não tem só este exemplo de Cabo Delgado, também há... Exatamente. Também há exemplos positivos de como passam os desafios. Consegue-nos dar algum exemplo também de uma perspectiva mais positiva sobre a educação em Moçambique? Em termos de avanços positivos, são vários que, como país, conseguimos alcançar. Quando olhamos, por exemplo, para a questão do acesso à educação, verifica-se que, de facto, houve um grande avanço, sobretudo quando estamos a olhar para questões relacionadas com a educação da rapariga. É possível verificar que, nos níveis iniciais, nós temos várias raparigas a acederem à educação, a acederem a uma escola. Temos também preocupação por parte dos pais em poderem mandar os seus filhos para a escola, tanto rapazes assim como meninas, apesar de ainda persistir um grande desafio no sentido de termos de facto essa sensibilidade em relação às questões relacionadas com o gênero. Verificamos também um grande avanço em relação à própria participação dos pais, que são os nossos conselhos de escola, na própria governação
escolar, a questão da formação dos professores, que embora ainda sejam elementos que constituem ainda um grande desafio, mas em termos de participação, se formos a comparar com os anos anteriores, nós verificamos que de facto há um grande avanço nesse sentido. Em termos, por exemplo, também da distribuição do livro escolar, nós sentimos que houve uma grande melhoria, mesmo quando fomos a falar das outras formas de ensino e aprendizagem. Nós temos aqui em Moçambique aquilo que achamos de educação bilingue, em que é também dada às crianças nos níveis iniciais em que não tem a língua portuguesa como sendo a sua língua primária ou a sua língua mãe. Então, o governo, o Ministério da Educação, em coordenação com os parceiros de cooperação e a coordenação também com as organizações da sociedade civil, criaram este novo modelo de ensino em que, de facto, aquelas crianças que têm esta limitação em termos da língua portuguesa, possam, de facto, aprender na língua que mais sentem-se confortáveis. Então, à medida que o tempo for passando, vão também progredindo no sentido de poderem também estudar nas duas línguas, que neste caso é o português, mas também a língua local, né? Pode ser o Xangana, pode ser o Emakua, que são as línguas que são faladas aqui em Moçambique. E depois, paulatinamente, vão passando a ter como língua de instrução o português, mas passando necessariamente por uma fase de adaptação, uma fase de conhecimento, em que vão ter este contato primeiro com a sua língua base, que se sentem mais confortáveis em poder falar, e por fim poderem também falar na outra língua de instrução aqui ao nível nacional, que é a língua que nós falamos neste caso, que é o português. Há um outro avanço também que podemos aqui destacar em termos da lei, a lei do Sistema Nacional de Educação. Nós estamos a funcionar com uma lei desde a altura da guerra, se a memória não me falha, mas nós tivemos muito recentemente, em 2008, a revisão da lei anterior, e tivemos a aprovação da nova lei, neste caso é a Lei 18/2018. Então, é uma lei também que já traz algumas alterações, já traz algumas mudanças. Uma das grandes mudanças que a lei traz é em termos do ensino pré-escolar, em que não fazia parte do subsistema do ensino, mas a partir dessa revisão conseguimos fazer com que o pré-escolar fosse de fato um dos subsistemas do ensino nacional, do Sistema Nacional de Educação. Agora, a implementação é uma outra coisa, né? Que é um dos desafios, mas o importante é que já está considerado na lei e que já temos espaço para poder fazer advocacia no sentido de poder fazer o cumprimento da lei mediante aquilo que nós colocamos lá como propostas. Uma outra alteração, um outro avanço também é em relação à obrigatoriedade do ensino, que é obrigatório até a 9ª classe. A lei anterior era obrigatório até a 7ª classe, mas atualmente todas as crianças são obrigadas a estudar até concluírem até a 9ª classe, como sendo o nível que é obrigatório. Então, isso também já é um grande desafio. Para além da questão também da própria participação do governo nas despesas, né? Da própria educação, no sentido dos processos ou os procedimentos gratuitos, para que essas crianças também possam ter acesso à educação, porque se formos a comparar com as leis anteriores, era gratuito até um nível muito baixo, e atualmente, com a obrigatoriedade até 9ª classe, e subentendemos nós que também tem de ser gratuito até a 9ª classe. Então, são esses desafios positivos que nós sentimos que, de facto, conseguimos melhorar na implementação do nosso Sistema Nacional de Educação. E agora, se calhar, andando um pouco para trás nesta pergunta, o que é o MEPT? O que é o Movimento de Educação para Todos em Moçambique? E como é que ele se enquadra em todo este primeiro contexto, ou esta primeira explicação que a Isabel nos deu sobre Moçambique? Só para complementar, Isabel, a gente trabalha muito como esses movimentos, eles trabalham nessa incidência para que essa formulação de políticas e o monitoramento pudesse avançar. Então, justamente nessa linha da pergunta do Rui, como também o MEPT colabora com esse trabalho dos avanços aí no direito à educação em Moçambique? O MEPT, Movimento de Educação para Todos, é uma rede de organizações da sociedade civil,
que trabalham, se interessam pela área da educação, e temos também alguns membros singulares, né, que não estão necessariamente filiados a uma determinada organização, mas que no seu processo como consultores individuais, como pesquisadores ou como pessoas que trabalham na área da educação se interessam, então também juntam-se e juntos fazemos essa advocacia para a melhoria da qualidade da educação. Se calhar seria importante trazer um contexto também em termos do surgimento do MEPT, Movimento de Educação para Todos. O MEPT surgiu num contexto em que se fazia a apreciação, se fazia a avaliação dos resultados da educação em Moçambique por volta de 1997, 98, por aí. Então, neste momento, neste contexto em que foi feita essa avaliação, os resultados que saíram desta avaliação não foram dos melhores. Então, o governo e algumas organizações que atuavam na área da educação na altura participaram no encontro em Dakar, no encontro sobre educação, onde estiveram também diferentes países ao nível de África e não só. E neste encontro de Dakar, saiu-se com uma recomendação dos países poderem estarem a trabalhar de uma forma coordenada, de uma forma conjunta, no sentido de poderem articular melhor com o Ministério. Então, nesta articulação ou neste processo em que as organizações deveriam estar mais ativas de forma coordenada, sentiu-se a necessidade de criar-se um MEPT aqui em Moçambique, a semelhança com os outros países também ao nível de África, e não só, que criaram as suas redes ao nível nacional. Numa primeira fase, o MEPT não estava legalizado, né? Trabalhavam apenas em encontros assim, casuais, em que faziam essa coordenação, discutiam alguns aspectos do lado do Ministério, e à medida que o tempo foi passando, foi recebendo alguns apoios de organizações na altura que tinham interesse no sentido de poder fazer de uma forma mais sustentável das suas ações. Então, nesse contexto, viu-se que já havia uma necessidade de poder legalizar a rede. E depois da legalização, foram desenvolvidas algumas ações em que muitas delas estavam mais ligadas com a questão da monitoria da qualidade da educação, monitoria também dos fundos alocados da educação, a fazer esses estudos de pesquisa para poder, de uma forma evidenciada e de uma forma sustentada, ter-se os resultados daquilo que eram os progressos para a educação, porque neste encontro de Dakar também saíram algumas linhas de orientação em que os países também deveriam tomar como base, no sentido de poderem melhorar a questão do acesso, a questão da retenção e a questão da participação das crianças no Sistema Nacional de Educação. Então, o MEPT, nessa altura que surgiu, muitas organizações não tinham uma ação baseada em advocacia. Então, aí o MEPT já vem para poder completar ou complementar esta lacuna que existia em termos de ações de advocacia, fazendo, conforme eu estava a dizer, as pesquisas, os estudos, fazendo uma advocacia muito mais sustentada e com bases sólidas para andar. E neste momento também viu-se que havia uma necessidade de ter uma consolidação do MEPT como um todo ao nível nacional. Então foram criadas, a rede foi criada também ao nível das províncias, em todo o país passou a ter uma representação do MEPT. E nesse trabalho também da advocacia do MEPT, na altura fizemos campanhas de acesso à educação, no sentido dos pais poderem levar as crianças para a escola. E a Semana de Ação Global de Educação para Todos foi das ações que lançou muito o MEPT como rede. Então, os doadores, a comunidade internacional passou a ter já um maior conhecimento sobre o que é o MEPT, sobre o tipo de ação que o MEPT faz. E no processo de campanhas também que o MEPT realizava na altura, uma das coisas também que potenciou mais ou alavancou aquilo que é o trabalho do MEPT foi através do envolvimento dos artistas. Porque como nós queríamos que a voz do MEPT na altura fosse ouvida e a nossa advocacia também chegasse de fato aos fazedores de políticas, convidamos alguns jogadores de futebol na altura, convidamos também alguns cantores, no sentido de, nas nossas campanhas, nos nossos roadshows que se faziam na altura, poder-se também trazer essa voz de algumas individualidades muito conhecidas aqui ao nível nacional e juntos com esses atores chaves influentes podermos melhorar a nossa base de advocacia. Então é nesse contexto mais ou menos que o MEPT surgiu e o trabalho de advocacia foi feito e está sendo também dado continuidade desta forma.
E estes princípios fundadores do MEPT que a Isabel agora nos descreveu e explicou, ainda se mantêm atuais ou há alguns que já foram alterando? Sim, mantém-se atuais porque, por exemplo, a questão do acesso, que foi foi um dos pontos que propiciou o surgimento do MEP. Nós ainda temos problemas relacionados com a questão do acesso. Então é necessária a nossa advocacia para que, de fato, toda criança tenha acesso à educação. E agora, com essa situação que está a acontecer dos desastres naturais, também com a situação da instabilidade política no centro do país, e agora com a questão do terrorismo, então a questão do acesso ainda continua sendo um tema atual. A questão de monitoria dos fundos alocados à educação também é um tema atual porque o setor da educação aqui ao nível nacional é dos setores que mais financiamento dos fundos internos recebe, mas também dos setores que mais financiamento também dos fundos externos através dos parceiros de cooperação recebe. Então, como sociedade civil, temos que estar lá, como rede, temos que estar lá para ver até que ponto esses fundos que estão alocados ao setor da educação estão, de facto, a beneficiar aquela criança ao nível da comunidade, estão a beneficiar aquela menina também ao nível da comunidade. Então a nossa presença é importante porque temos que estar lá de fato para poder fazer o seguimento e poder fazer o acompanhamento também das políticas que o governo cria, até que ponto essas políticas estão a ser de fato asseguradas em termos de implementação ao nível da comunidade. Não basta simplesmente criar-se essas políticas, mas o que está sendo feito em termos de implementação e quais são as mudanças que nós estamos a verificar dessas políticas que estão a ser implementadas. E as mudanças são verificadas de forma direta através da comunidade, através da qualidade de educação que é dada a esta criança, a esta menina, né, de uma forma geral. Então, é importante a nossa presença também, no sentido de nós também podermos dar o nosso parecer em relação ao processo de reformulação de políticas, as políticas de educação, como é que essas políticas de educação de facto são acessíveis e de facto beneficiam aquilo que deve ser considerado o grupo-alvo-chave, o grupo-alvo prioritário. E se formos a olhar também para a questão, por exemplo, da educação inclusiva, que ainda constitui também um dos grandes desafios. Então, nós temos que também trazer a nossa voz como sociedade civil para vermos que, de facto, as políticas de educação inclusiva sejam também asseguradas e sejam implementadas de uma forma efetiva. Perfeito, Isabel. Penso que nessa sua retrospectiva sobre os trabalhos do movimento em Moçambique e também sobre essa incidência política, me veio também à mente, aqui enquanto campanha brasileira, né, enquanto trabalho que nós também fazemos de incidência política, o quanto aqui no Brasil nunca tínhamos passado, antes da Covid-19, por uma emergência que tocasse o país de forma nacional. E pensando no sentido do trabalho que o Movimento de Educação para Todos de Moçambique realiza nas crises, quais seriam as diferenças no trabalho do MEPT em relação às diferentes crises que o país vem enfrentando, então seja a crise de ordem climática, da pandemia e agora com essa ameaça de movimentos terroristas no país? Então, quais as diferenças de respostas do movimento a essas diferentes crises e como essas diferentes crises também impactam de forma diversa o direito à educação e também quais as semelhanças entre elas, né? E a falar da educação nesse contexto de crise é um pouco complicado e é um pouco desafiador para nós, sobretudo quando olhamos para a questão da Covid. Penso que é algo novo para todos nós, então estamos, de certa forma, a aprender a lidar sobre como é que, de facto, nós temos que fazer a nossa advocacia neste contexto, porque, ao mesmo tempo, nós queremos que a educação não pare, mas, ao mesmo tempo, temos esse desafio de que não se pode sair, temos que ficar todos em casa e, ao mesmo tempo, os modelos que estão a ser usados para que a educação, de facto, não pare nesse contexto são melhores em alguns contextos, mas em contextos como o nosso e as nossas escolas aqui não são dos melhores por conta dos desafios existentes em termos do próprio acesso à internet,
em termos do conhecimento em si, de como usar essas plataformas. Então, são alguns aspectos que estamos a aprender a lidar com eles, inclusive na nossa forma de trabalho, também como organizações da sociedade civil. De certa forma, temos que passar a trabalhar a partir de casa, não estar sempre no escritório, então constitui um desafio. Relativamente às outras crises, Moçambique, como podem saber, é dos países que é sempre propenso a mudanças climáticas, é sempre propenso a questões como, por exemplo, cheias, e muito recentemente também tivemos a questão dos ciclones Kenneth e Idai, que tivemos também de adotar uma nova forma de estar, uma nova forma de fazer a advocacia. Mas quando falamos de situações de calamidades como estas, a gestão torna-se relativamente mais fácil, entre aspas, do que se formos a comparar, por exemplo, com a questão da Covid. Por quê? Por que eu digo isso? Porque em termos dos ciclones Kenneth e Idai e outros problemas climáticos outra ação climática que nós tivemos, não implica, por exemplo, questões ligadas à saúde, em que, de facto, as crianças não podem sair para ir à escola porque não sabe-se o que pode acontecer no meio do caminho ou nesse percurso em que a criança leva de casa para a escola ou da escola para casa. Quando nós falamos dessas questões ligadas com os ciclones, por exemplo, conforme eu estava a dizer, a gestão é mais fácil. Por quê? Porque são ações que acontecem sim, deve ser dada uma resposta sim, mas não é todo o país. Então, é muito fácil dar uma resposta positiva quando se trata de contextos como estes, do que quando se trata de contextos ligados à Covid. Nesses contextos, por exemplo, dessas calamidades, as outras escolas, por exemplo, ao nível do país, que não foram afetadas, não pararam com o processo de ensino e aprendizagem. As crianças não pararam de ir à escola. Então, as crianças continuaram a ir à escola naqueles contextos em que a situação era segura, em que não tínhamos, de facto, crises ou não tínhamos, de facto, uma situação de catástrofe, de calamidade como essa, enquanto que as outras zonas em que, de facto, sofreram com essa crise pudessem se reorganizar no sentido de, assim que as condições estivessem minimamente preparadas para as crianças poderem voltar, Com a situação de Cabo Delgado, por exemplo, nós temos uma região onde, de facto, está sendo afetada por esses grupos terroristas. A tendência é dessas pessoas que vivem nesses distritos que estão a sofrer por essas situações poderem emigrar para zonas seguras. Então, cria-se um sistema também no sentido de poder-se acolher a essas crianças para que, de facto, o processo de ensino e aprendizagem também não pare, no sentido dessas crianças poderem usufruir o seu direito à educação, embora tenham desafios que possam de facto estar ligados a esta situação. Mas o importante é que o processo não para. Certamente não é possível que todas as crianças de facto possam se beneficiar desse processo de ensino e aprendizagem, mas aqui o mais importante que nós temos a destacar e a louvar como rede de organização da sociedade civil na área da educação é que há uma preocupação para que o direito à educação não pare e que as crianças também estão a poder usufruir desse direito básico. E quando a situação, se formos olhar, por exemplo, para as outras crises que nós tivemos, assim que a situação é resolvida, a tendência é, de fato, as crianças poderem regressar à escola. E conforme eu estava a fazer essa comparação que nós, quando olhamos para a questão da Covid, não tem como, por exemplo, na altura em que o país, por exemplo, viu que as escolas tinham que encerrar, é porque as escolas tinham que encerrar, não havia uma segurança dessa reabertura e nós tínhamos também de conhecer o contexto, tínhamos de facto estarmos preparados para podermos conviver com essa doença, estarmos preparados no sentido de termos condições e criar estratégias de facto de um retorno seguro. Não que atualmente o retorno é seguro, mas, por exemplo, foram criadas medidas no sentido de poder-se de facto assegurar um retorno seguro. Passa a repetição, se formos, por exemplo, a comparar na altura em que a doença eclodiu aqui ao nível do país. Então, como uma rede da sociedade civil e como organização também que participa nesse processo do diálogo e damos o nosso parecer em relação ao que de facto o governo tem que fazer e como é que o governo tem de responder a essa crise. Nós sentimos que de facto, por exemplo, em termos de reabertura, neste momento atual, porque a situação era relativamente um pouco mais calma, relativamente melhor
e as pessoas já estão conscientes sobre a existência da doença. Então, nós sentimos que, de facto, havia, sim, condições para, numa primeira fase, poder se reabrir e ver, de facto, como é que as crianças estão a responder para isso, mas na altura em que a doença, por exemplo, eclodiu, não haviam condições, e tanto é que nós fizemos uma advocacia no sentido da não reabertura, porque de facto ainda não era seguro poder se reabrir naquelas condições. Então existe sim uma diferença em termos de gestão dessas situações, quando falamos da Covid, quando falamos das questões relacionadas com o clima e quando falamos também das questões relacionadas com o terrorismo. Sim, e tendo em conta todo este contexto que falamos de Moçambique, do trabalho que o Movimento de Educação para Todos faz, vê o MEP mais como um mecanismo de regulação ou de emancipação, os dois. O que é que acha, Isabel? O que é que nos diz sobre isto? Acho que é um pouco dos dois, porque a desregulação, conforme eu estava a dizer, porque nós atuamos mais também nessa componente de políticas da educação. Então, nós influenciamos a melhoria das políticas através do trabalho direto, sim, com o Ministério da Educação, e agora se vimos também uma grande necessidade e uma grande melhoria na nossa abordagem quando trabalhamos também com as academias. Iniciamos muito recentemente um trabalho com a Universidade Eduardo Mondlane e a Universidade Pedagógica, que são das instituições de ensino superior mais antigas aqui no país. Então, nós sentimos que quando trabalhamos também com essas instituições de ensino superior, na componente de análise de políticas, nós temos um impacto muito mais positivo na nossa intervenção. E é de regulamentação também porque nós também trabalhamos na componente de monitoria não só das políticas públicas de ensino gerais, mas também para as questões ligadas ao financiamento do setor da educação. Agora, a componente emancipação, percebo eu que tem a ver um pouco com aquilo que é a transformação ou o impacto que o nosso trabalho está a causar para a comunidade, né, no geral, que são as pessoas que no fim vão se beneficiar do nosso trabalho. Então, a partir do momento em que nós verificamos que, de fato, temos um conselho de escola ao nível da comunidade que está preocupado em participar de uma forma ativa no processo de governação escolar. Temos um conselho de escola que está preocupado em participar de forma ativa no processo de gestão também dos fundos que a escola recebe. Então, nós sentimos que, de facto, que de certa forma é fruto dessa nossa ação de advocacia, é fruto também do trabalho das organizações que estão filiadas ao MEP, que estão a fazer. Então, de certa forma, acaba criando essa emancipação, se é que posso assim dizer, nas vozes da comunidade, que são as pessoas que nós queremos que, de facto, no fim, o nosso trabalho surta algum resultado. Então, acho que ficaria um pouco difícil dizer que é um sem o outro, ou o que entendo eu que os dois estão relacionados, embora a questão da regulamentação, no meu ponto de vista, seja muito mais ao de cima em relação à questão da emancipação. Se calhar, se fosse uma organização que faz uma intervenção muito direta na comunidade, aí sim poderíamos dizer que realmente tem a ver com a emancipação, mas os nossos membros é que têm essa intervenção mais direta. Então, uma vez que nós influenciamos mais as políticas, os nossos membros também participam no processo dessa influência de políticas, sinto que estamos mais na componente mais de regulamentação. Isabel, nesse sentido, inclusive do que você mencionou, de trabalhar na emancipação, né, e diretamente com sujeitos de direito da educação, pensando no que você mencionou anteriormente também sobre o trabalho que eu sei também que vocês fazem em relação à igualdade de gênero na educação, né, e o trabalho com as meninas especificamente, você poderia contar um pouquinho para a gente sobre como é esse trabalho na regulação, né, no advocacy do MEPT em relação a essas políticas para a igualdade de gênero na educação? Pois, bem, conforme eu estava a dizer, nós temos um conjunto de organizações da sociedade civil que estão afiliadas ao MEPT, e muitas delas têm na sua
componente de trabalho essa questões relacionadas com a sensibilidade do gênero. E como secretariado também, não estamos alheios a essa situação, tanto é que o nosso plano estratégico, o nosso plano de intervenção, de facto, considera que a nossa abordagem tem que ser uma abordagem que, de facto, vai ter um impacto direto nas comunidades, tomando em consideração os grupos mais marginalizados, neste caso, que são as meninas, que são as mulheres, crianças, de uma forma geral, e grupos também com deficiência. Então, no âmbito desse nosso trabalho, nós procuramos fazer uma intervenção junto do Ministério da Educação, por exemplo, para que as políticas existentes também tomem em consideração as questões de sensibilidade do gênero. Um exemplo que eu posso dar é que o Ministério da Educação, no âmbito dessa nossa contribuição em termos de ações de advocacia, criou uma estratégia de gênero do setor da educação. E essa estratégia foi implementada, penso que desde 2016 até 2020, no ano passado. Essa estratégia já terminou a sua implementação. Entretanto, com a criação ou com a elaboração do novo plano estratégico do setor da educação, nós, em coordenação com os outros parceiros, influenciamos para que, de facto, as questões do gênero não sejam um assunto específico de um determinado setor ao nível do Ministério, mas as questões do gênero, de facto, fossem transversais a todas as direções orgânicas ao nível do setor. Com isso, quero dizer que o Departamento ou a Direção Nacional de Formação dos Professores tem que assegurar no seu plano de implementação questões de sensibilidade do gênero. O Departamento ou a Direção Nacional de Formação dos Professores também, quando falamos de questão de formação, de alfabetização e educação de adultos, a Direção de Educação e Alfabetização de Adultos, também tem que ter na sua abordagem as questões relacionadas com a sensibilidade do gênero. Porque nós sentimos que na altura, por exemplo, era uma questão que era ligada especificamente para a Direção Nacional dos Assuntos Transversais, que é uma direção que trata, por exemplo, que engloba na sua ação questões relacionadas com o gênero. Então, através desta nossa advocacia, conseguimos influenciar para que toda a estratégia do setor da educação em si pudesse, de facto, considerar as questões relacionadas com a sensibilidade do gênero, de modo a que, ao nível das escolas, as questões ligadas com a violência sejam tomadas muito em consideração. O processo de formação dos professores também possa ter no seu plano curricular questões de formação sobre como é que, de facto, os professores devem responder à questão da acessibilidade do gênero dentro da sala de aulas e não só, mas também no recinto escolar. E no âmbito dessa nossa intervenção também nós conseguimos influenciar a criação de um mecanismo multissetorial de prevenção, combate e resposta a questões de violência ao nível das escolas, mas um instrumento que focaliza sobretudo a questão ou a violência que muitas das vezes as raparigas sofrem ao nível da escola. Conseguimos influenciar a criação desse instrumento em coordenação com o Unicef e uma organização membro do MEPT aqui, que é o SESC, e através também do Ministério da Educação. Então, esse instrumento existe e esse instrumento tem lá o que de facto as escolas, o que o Ministério da Educação, o que os outros setores do país devem fazer no sentido de poder se melhorar ou responder à questão da violência ao nível das escolas. Isto que eu acabei de dizer é um aspecto ligado à componente da nossa interligação ou da nossa ação de advocacia como Movimento de Educação para Todos, no nosso trabalho com o Ministério da Educação, o Ministério da Educação. Ao nível já do MEPT como organização, de forma a responder às questões do gênero, nós criamos uma estratégia de gênero que vai também nos dar algumas linhas de orientação sobre como é que nós, no nosso trabalho ou na nossa ligação com os nossos membros, temos que responder ou temos que fazer sentir, de fato, a questão da acessibilidade do gênero. E voltando também um pouco atrás para a questão da nossa articulação com o Ministério, nós tivemos durante muito tempo ao nível do setor um documento em que fazia a discriminação, por exemplo, das meninas grávidas, em que dizia que as meninas grávidas não poderiam estudar no período diurno, elas deveriam automaticamente passar para o período noturno. Então, com a nossa advocacia, nós
nós conseguimos influenciar a revogação desse despacho, porque achávamos que o despacho era uma barreira a questões relacionadas com a educação da rapariga, porque era essa menina, como dizem, que sofria mais com as questões ligadas à exclusão, e a pessoa ou o rapaz que engravidava, nada acontecia. Então o tratamento tinha de ser dado de forma igual, não de forma desigual, mas felizmente com a nossa advocacia conseguimos de facto criar algumas campanhas e conseguimos revogar esse despacho, isso em 2019. Isabel, depois de estes exemplos de campanhas e de incidência de sucesso do MEPT, que conselho, para fecharmos, que conselho é que daria a outras organizações congêneres para o direito à educação? O conselho que eu daria, se calhar, seria ouvir mais os membros, porque muitas das vezes quem realiza as atividades a nível local são os membros, então eles têm mais evidências daquilo que está a acontecer e nós simplesmente levamos as evidências do trabalho realizado ao nível das comunidades e vamos ao nível superior, que é no Ministério, que é o setor aqui ao nível nacional que mais trabalha conosco. Então o conselho que eu poderia dar, se calhar, seria esse, e talvez um último, não sendo um só, apareceu um outro agora, é apostar muito no trabalho com os jovens. Nós sentimos que uma grande dinâmica, agora que estamos a trabalhar muito com organizações também da juventude, então envolver essas organizações, dar-lhes oportunidades de poderem fazer as coisas, penso que também traz um grande resultado. E as academias também, né? Porque também as academias têm essa componente mais de pesquisa, então penso que acaba também agregando valor ao trabalho que nós realizamos. É uma feliz coincidência, então significa que a campanha brasileira está indo no caminho certo, porque a gente está justamente na fase de fortalecimento da nossa rede e aproximar de um trabalho maior com jovens. Então, só para dizer que a gente continua tendo muito a aprender com o trabalho de Moçambique. Obrigada, Isabel, por todas as suas contribuições. Nossa alegria poder estar em cooperação, em diálogo com vocês do Movimento de Moçambique. Isabel da Silva, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada eu, e privilegiada por ser a primeira, né? Dar o pontapé de saída. O nosso pontapé inicial foi ótimo. A gente está aqui muito feliz, aprendendo bastante, né? Tentando... É uma palhinha, né? Aqui no Brasil a gente fala uma palhinha, que é só um pouquinho de todo esse trabalho que o MEPT faz, a Isabel faz, nossa companheira. E uma alegria poder estarmos juntos, né? Em parcerias na Rede Lusófona e aprender tanto com esse movimento, esse país, que tem uma história grande, assim, em termos de avanços no direito à educação, apesar dos nossos desafios, né? Então, muito obrigada, Isabel. Isabel da Silva é secretária executiva do Movimento de Educação para Todos, MEPT, e membro da RELUZ, Rede Lusófona pelo Direito à Educação. Acompanhe o trabalho do MEPT no endereço mept.org.mz. A transcrição deste episódio está disponível no site campanha.org.br e, traduzida para inglês, no site freshedpodcast.com. As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas às dos apresentadores e entrevistados. Não necessariamente representam posições institucionais de Fresh Ed e de Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Se você gostou do Eduquê, por favor, faça a sua avaliação. Marque 5 estrelinhas para o Eduquê no iTunes ou na sua plataforma de podcast favorita. Isso nos ajuda muito, muito mesmo. O Eduquê tem produção executiva de Renan Simão e Will Brem. Mariana Caselato, José Leite Neto e Rui da Silva são produtores. A música original do Eduquê é de Joseph Minadeu, do Pater Based Music. O Eduquê é financiado pelo Instituto de Educação da University College de London, pela NORAG, que é a Rede de Políticas Internacionais e Cooperação em Educação e Treinamento, e por ouvintes como você. Faça sua colaboração em freshed.com/donate ou em direitoaeducação.colabore.org. Obrigada pela atenção. Aqui quem fala é Andressa Pelanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil.
E Rui da Silva, pesquisador do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, Portugal. Estaremos de volta no mês que vem. Até lá!